paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos queridos irmãos da congregação do Morro Grande, Campo de Águas Claras. Deus abençoe meus irmãos e Deus abençoe a todos os que assistirem esse vídeo, por onde quer que passar, onde quer que chegar, que este vídeo possa ser uma bênção para a tua vida, para o teu lar, para a tua casa, para a tua família. Pois bem, meus irmãos, nós estamos nesse trimestre estudando uma lição muito especial, que são as promessas de Deus. As promessas de Deus são coisas maravilhosas que Deus tem preparado para aqueles que procuram uma vida de fidelidade na presença de Deus. Uma vida com Deus é uma vida de lágrimas. Uma vida na presença de Deus é uma vida de batalhas, é uma vida de renúncia, é uma vida de sofrimento, é uma vida de cruz, é uma vida de desafio do qual Jesus nos fez. Aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Todos os dias nós devemos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. É uma renúncia cotidiana, é uma renúncia constante que nós devemos fazer para alcançarmos algo que está disposto diante de nós. E este algo é uma promessa. E a promessa que Deus fez é o reino dos céus, uma eternidade, em um lugar que está preparado para aqueles que amam a Deus. É um lugar onde não haverá mais choro, mais dor, nem morte, porque as primeiras coisas serão passadas. Analisando as nossas revistas da escola, da forma que nós planeamos, que nós temos organizado, sempre 4 lições têm ficado para trás, e são conteúdos lindos, conteúdos maravilhosos que nós não podemos deixar de passar à igreja. E eu estava orando e dizendo ao Senhor, Senhor, eu não gostaria de resumir esse conteúdo, porque eu não gosto, irmãos, de resumir ensino da palavra de Deus. Ensino da palavra de Deus tem que ser bem explicado. Ensino da palavra de Deus tem que ser anunciado com tempo, não atropelado, não correndo, porque para que nós possamos aprender e guardar, é preciso uma forma sistemática, metódica, para que assim a igreja consiga assimilar. Jesus vai falar sobre o plantio da semente, e ele vai dizer que vêm os pássaros do céu, depois da semente ter sido semeada no campo, e os pássaros vêm e comem a semente e a arrebatam. A semente é a palavra, o campo é o coração, e os pássaros representam Satanás, os seus demônios, os seus ardis. Às vezes as pessoas dizem, que culto maravilhoso, que glória de Deus, como estava bom o culto. E a gente pergunta, que palavra foi pregada? Mas sabe que eu esqueci? Não lembro mais, que livro foi mesmo? A pessoa lembra das emoções que experimentou no culto, mas não lembra da palavra que foi pregada. Quantos de vocês já experimentaram isso? Eu já experimentei. Muitas vezes dizer que o culto estava maravilhoso, mas esquecer da palavra que foi pregada. Então, há aí uma grande necessidade, de nós ensinarmos a igreja, colocarmos a igreja na direção de Deus, para que a igreja possa aprender e corrigir os seus traços, as suas linhas espirituais que estão fora da direção. Corrigir, nem todos vão querer. Obedecer, nem todos vão. Abandonar as obras da carne, mentira, inveja, contendas, fofocas, murmurações, iras, dissensões, nem todos vão querer. Mas o nosso papel como pastor, como missionário, como obreiros da palavra de Deus, é nós defendermos o rebanho e auxiliar aqueles que verdadeiramente querem o reino dos céus, querem morar no céu, querem uma vida com Jesus. Então, por isso, meus irmãos, você que quer ter o fruto do Espírito Santo, bondade, benignidade, mansidão, gozo, paz, temperança, domínio próprio, benignidade, amor. Se você quer ter o fruto do Espírito Santo,
você está na aula certa. Nós vamos partilhar algo e nós vamos entender que existe, dentro de um contexto chulo, quase como uma moeda de troca. Para que eu receba a promessa de Deus, eu preciso cumprir algo que Deus quer que eu cumpra na sua palavra, e o nome disso se chama fidelidade. Se eu quiser fazer parte da promessa de Deus, eu preciso ser fiel. Preciso ser fiel. Apocalipse vai dizer: seja fiel até a morte. Aleluia! E eu te darei a coroa da vida. Fidelidade é algo profundo para o cristão. Fidelidade é algo que não se encontra em qualquer lugar. Fidelidade para o cristão é uma palavra-chave que vai conduzi-lo ao reino dos céus. Pois bem, meus irmãos, nós vamos entrar na lição de número 10. Mas, missionário, agora que nós começamos estas lindas lições a respeito da promessa de Deus, como é que nós já vamos avançar lá para a lição de número 10? Não se preocupe, as lições não estão organizadas em ordem cronológica. Não há uma cronologia para as lições. Cada lição ela é específica, né? E elas se complementam uma na outra, mas elas não precisam ser organizadas de forma cronológica. Não se preocupe, você não vai fazer nenhum mistério na tua mente, nenhuma confusão, nenhuma salada de frutas, se eu te ensinar a lição de número 10 sem você ter ainda aprendido a lição de número 2. Não se preocupe, isso não vai acontecer, tá bem? Então nós vamos aprender hoje a lição de número 10. E com base nisto, eu quero dizer o motivo por que nós vamos aprender essa lição. Porque sempre faltam 4 lições para nós completarmos as revistas da Escola Bíblica, as lições da Escola Bíblica. Então, isso às vezes nos causa algum dano, porque, como já disse, são lições maravilhosas que acabam ficando para trás. Mas então o Espírito de Deus falou comigo: grava um vídeo e lança nas terças-feiras. Os irmãos não têm culto, eles podem assistir no telefone, eles podem pôr no YouTube, se tem YouTube lá na televisão, assistem lá a mensagem da Escola Bíblica e vão estar sendo edificados na sua casa, a sua família, o seu lar estará sendo edificado também, ok? Então nós estaremos, antes de ministrar essa nossa lição, eu quero te convidar a fazermos uma oração e eu quero declarar a bênção de Deus onde esse vídeo alcançar nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome santo do teu Filho amado e querido Jesus, do Cristo bendito, oramos a ti nesse dia de hoje e declaramos, Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre esse lar, esta casa, essa família, esse ambiente, onde esse irmão, onde esta irmã, onde esse amigo do Evangelho está assistindo esse vídeo, que a tua presença invada, que a tua graça esteja aí, Senhor, que a tua glória, Senhor, esteja sobre ele, sobre ela, sobre a sua família, e que a tua mão, Senhor, esteja também sobre mim, sobre a minha mente, o meu coração, e que o Senhor me dirija, me conduza, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e todos possamos ser edificados pela tua palavra nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos estudar a lição de número 10. Tome a tua revista, está aqui a nossa lição de número 10. E o nosso tema é a promessa da proteção divina. Deus promete nos proteger. Eu vejo tanto crente com medo ferrenho, um medo tremendo de macumbaria. Tanto crente com medo tremendo de obras de ocultismo. Mas Deus promete a proteção divina para as nossas vidas, mas nós precisamos ser fiéis. Se houver fidelidade, há um compromisso de Deus. O texto áureo, nós vamos estar fazendo leitura, está no livro de Salmos, Salmo de número 91, versículo 11, vai falar da seguinte forma: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus vai dar ordem aos anjos dele
ao teu respeito, para que te guardem por onde quer que você for, por onde quer que você andar, por onde quer que você passar. Confie. Missionário, estava caminhando na rua, não vi, pisei em uma obra de feitiçaria. Senhor, eu pisei numa obra oculta, não vi, Senhor, está nas tuas mãos, me cubra com teu sangue, eu sou teu, mas a tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos para guardarem a minha vida onde quer que eu passar, por onde quer que eu pisar, onde quer que eu estiver, o Senhor já deu ordem aos teus anjos para me guardarem. Então, meus irmãos, devemos confiar. A verdade prática vai dizer: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Veja, a proteção de Deus é a todos os que querem ser fiéis à sua palavra, os que são fiéis à sua palavra. Missionário, eu quero ser, eu tento ser, mas eu ainda não consigo. Dentro desse âmbito você já está guardado. A promessa é para quem quer, não para quem não está disposto. Deus conhece o coração de cada um de nós e muitas pessoas usam esse artifício para usar de libertinagem, para usar esse artifício para pecar de uma forma desenfreada. E não é isso, não podemos fazer isso. Não podemos usar esse artifício dessa forma. Deus conhece o meu coração. Claro, é fato que Deus conhece o teu coração. Agora, Deus também conhece a sinceridade ou a falta de sinceridade do nosso coração. E o que Deus quer é que nós sejamos sinceros com Ele. Reconheçamos as nossas falhas, as nossas faltas, debilidades e fraquezas. Dentro deste contexto está inserido o âmbito da fidelidade. Eu não sou totalmente fiel. Pastor nenhum é totalmente fiel, crente nenhum é totalmente fiel. Nós queremos ser, nós precisamos ser, mas nós vamos sendo aperfeiçoados todos os dias, para que cheguemos, aleluia, ao padrão que vai agradar o coração de Deus, a estatura perfeita de varão na presença de Deus, como Paulo vai falar, aleluia. Nós vamos crescendo nessa caminhada, nós vamos nos desenvolvendo nessa caminhada. Por isso eu quero te dizer, guarda no coração a palavra e procura com todo zelo, com toda diligência, não pecar contra o Senhor. Porque se você temer, respeitar, honrar a palavra de Deus, Deus vai te guardar. Deus vai livrar os teus. Deus vai guardar a tua casa, o teu lar, a tua família. Missionário, esta palavra de Salmo 91, versículo 11 é tão linda. Mas eu tenho familiares desviados, afastados. Deus vai me guardar, mas os meus filhos e os meus netos, os meus familiares, como é que vai ser, missionário? A Bíblia diz no livro de Tiago que a oração de um justo tem muito poder em seus efeitos. A oração de um justo tem muito poder e tem também efeito. Aleluia! Confie, mesmo sabendo que teu filho, teu neto, teu familiar está parado, está andando por um caminho tortuoso, errado. Mas a oração, o clamor que você faz a Deus pela vida dele, tem poder, tem efeito. Oh, aleluia! Deus já está falando nessa tarde. Deus já está falando nesse dia de hoje. Nós vamos estar fazendo leitura nesse dia de hoje, um texto base da nossa lição, a promessa da proteção divina. O texto base, o texto inicial está no livro de Efésios, Efésios 6, versículos 10 a 17. Efésios, os irmãos que têm a revista da Escola Bíblica podem nos acompanhar, se quiserem, com a revista da Escola Bíblica. E os que ainda não tomaram a revista da Escola Bíblica podem tomar ainda na quarta-feira à noite, com a irmã Bruna, onde eu estarei ali ministrando
sobre a promessa de Deus sobre Israel, né? A promessa de Deus para o povo de Israel. Nessa quarta-feira eu estarei ministrando a lição da nossa escola bíblica, e os irmãos que ainda não tomaram, que reservaram as suas revistas, podem ali tomar, tá bem, meus irmãos? Mas para os que não têm, a leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 17. Nos diz assim o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em continuação, o Salmo de número 91, a nossa leitura, a continuação da leitura bíblica em classe, Salmo de número 91, versículos 1 a 8, nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh, glória! Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Há uma recompensa para a impiedade. Há uma recompensa para quem não tem piedade. Há uma recompensa para quem pratica o mal. E Deus está dizendo, com os teus olhos você vai ver, você vai contemplar a recompensa daqueles que praticam o mal. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos adentrar na nossa introdução, que vai nos falar algo muito precioso. E eu quero te convidar para prestar o máximo de atenção possível nesse dia de hoje, para você poder extrair preciosas lições desse estudo. Sabe, irmãos, as pessoas leem a Bíblia, mas as pessoas não meditam na palavra. As pessoas, elas não tomam um versículo e meditam, eles não pensam sobre o que estão lendo. E é por isso que às vezes a palavra não tem efeito de poder sobre a vida deles. É necessário parar para pensar a respeito do que se está lendo. Não podemos ler a Bíblia como um jornal ou como uma revista. Não há condições de fazermos isso. Precisamos analisar, precisamos meditar. A palavra-chave desta lição é proteção. Se alguém se sente desprotegido, se alguém se sente desamparado, se alguém se sente inseguro, se alguém está se sentindo aflito, se alguém está se sentindo ansioso, passando por alguma crise de ansiedade, eu quero te dizer, sinta a proteção de Deus nessa tarde para a tua vida.
Sinta a proteção de Deus nessa tarde, neste Salmo de número 91, te abraçando. Ele te cobrirá com as suas asas, debaixo das suas penas estarás seguro. Aleluia. A introdução vai nos dizer assim. Nessa lição, tomamos Efésios 6 e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Então veja, como é que nós vamos combater a Satanás? Nós vamos combater a Satanás de que forma? E Satanás, meus irmãos, as estruturas das suas ferramentas espirituais, pasme você ou não, são físicas. Elas começam no mundo espiritual e são manifestas no mundo físico. Como missionário, através da vida de alguém. No mundo espiritual, o diabo usa alguém. No mundo espiritual, o diabo começa a tramar, conspirar contra a vida de alguém. E diz, eu vou ferir a vida do fulano, eu vou amargurar o Beltrano, eu vou amargurar a Ciclana, eu vou fazer isso. E sem mais nem menos, quando você vê alguém que você ama, acaba te dando uma palavra que você não merecia, que não precisava ter ouvido, para te magoar, para te ferir. O que foi gerado no mundo espiritual se tornou físico. Se tornou físico, nítido aos teus olhos, audível aos teus ouvidos. Mas tudo isso começou no mundo espiritual e se materializou no mundo físico. E Paulo vai dizer, olha, os ataques parece que vêm através das pessoas, parece que vêm através da carne, parece que vêm através das atitudes das pessoas, são as pessoas que são más, são elas. Paulo vai dizer, não é isso. Tudo isso começa no mundo espiritual e se materializa no mundo físico. As ferramentas de Satanás são as pessoas. Aleluia! Mas a nossa guerra não pode ser contra as pessoas. A nossa guerra tem que ser de onde começou o confronto, que é lá no mundo espiritual. Sueibai ou Agácia. Turamandaramasu. Aleluia! Deus está disposto a te proteger. Mas você precisa pedir, Senhor, guarda os meus olhos. Senhor, guarda o meu coração. Senhor, guarda a minha boca. Porque não só as pessoas podem ser um instrumento para te ferir, como você também, por um momento, pode emprestar a boca a Satanás. É uma palavra dura de se dizer. Como pode a gente, servo de Deus, instrumento do Altíssimo, por um momento, a gente no culto, levantar a mão, chorar, dar glória a Deus, falar em línguas estranhas, e por um momento, às vezes, a gente emprestar a boca a Satanás a falar mal de um irmão, às vezes falar uma coisa que não é verdade, às vezes caluniar, às vezes, como pode? Como pode? Eu digo como pode, mas isso é redundante. Isso pode acontecer porque são ferramentas de Satanás, que o diabo usa, e onde ele acha um lugar, onde ele encontra uma brecha, ali ele vai entrar. Aleluia! Por isso a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Deus te disponibiliza armas espirituais. O diabo não tem corpo físico, mas usa o corpo físico das pessoas, usa a voz, usa a mente das pessoas, usa os lábios das pessoas. E aí, nós vamos revidar a elas? Precisamos revidar de onde partiram os ataques. Fato é que a pessoa que se deixou ser um instrumento por Satanás vai pagar, vai sofrer uma consequência.
por ter te caluniado, por ter te difamado, aleluia, sem haver motivos, por ter falado a respeito de você quando você estava com as mãos limpas. É fato. Eu ouvi uma palavra, e essa palavra vem bem a calhar nesse momento. O plantio é algo que não é obrigatório. O plantio não é obrigatório, mas a colheita é. Nós não somos obrigados a plantar, mas a colher nós somos. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Guarde bem isso no teu coração. Comece a aprender a plantar sementes boas, que vão gerar frutos bons na tua família, no teu casamento, no teu lar, na tua vida. E isso vai render algo maravilhoso para você. Tópico de número 1 diz assim: proteção espiritual contra o inimigo. Proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nessa batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção, que foram os textos que nós lemos. A nossa batalha é espiritual. Paulo vai falar a respeito do capacete da salvação, da couraça da justiça, da espada, aleluia, do Espírito, que é a palavra, aleluia. Ele vai falar das sandálias do Evangelho. Paulo vai falar sobre a armadura de Deus e ele vai dizer para nós nos revestirmos, ou seja, precisamos vestir de novo, tem que vestir novamente. Precisamos continuamente vestir. Irmãos, quando nós vamos nos banhar todos os dias, nós não tomamos banho de roupa, nós não saímos com a mesma roupa do banho. Nós nos despimos e aí nós nos banhamos. Quando saímos do banho, saímos nu e precisamos nos vestir novamente, nos revestir. Todos os dias precisamos nos revestir. Busque o revestimento de Deus para a tua vida espiritual. Só vai suportar a prova destes últimos dias quem estiver revestido das armaduras de Deus. É algo muito importante nestes últimos dias. Número 2, os inimigos espirituais em Efésios. Em Efésios 6, do 10 ao 12, após o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipes das trevas destes séculos, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus. Veja, qual é a função dos demônios? Combater a igreja de Jesus. Quando nós falamos, quando nós murmuramos, quando nós contendemos contra a obra, nós estamos combatendo a igreja. Porque um crente fiel, ele não vai falar mal. Um crente fiel, ele vai dobrar o joelho e ele vai orar para que Deus mude a situação. Se o pastor é mau, Jesus muda a vida do pastor. Se o obreiro é mau, Jesus muda a vida do obreiro. Se a irmã do círculo de oração muda a vida da irmã. Se o jovem é mau, nós precisamos orar uns pelos outros e interceder para que esta obra maligna que é feita no inferno contra as igrejas seja dissipada. Caso contrário, a igreja vai entrando em uma onda espiritual de ataques diabólicos, de murmurações, de contendas, de fofocas. E isso destrói totalmente qualquer igreja. Pode ser a igreja mais alicerçada, pode ser a igreja melhor estruturada,
né? O diabo tinha o melhor pastor, não adiantou. O melhor pastor que o diabo tinha é Deus. A melhor igreja, o céu, não adiantou. Os melhores membros, os anjos junto com ele, não adiantou. Para ele nada adiantou, nada estava bom. Né? O pastor não era bom, Deus não estava bom para ele. Né? O lugar onde ele congregava não estava bom, ele queria um lugar mais alto, um lugar maior, um lugar melhor. Ele queria estar na frente, ele queria ser, ele queria estar. São situações que são o próprio espírito de Satanás agindo na vida das pessoas e elas não se dão conta. Não se dão conta. Mas que Deus abra os olhos destas pessoas. Que Deus abra os olhos delas. E eu estou aqui nessa tarde, meus irmãos, falando acerca de batalha espiritual. Não estou fugindo do tema da lição. Estou ensinando dentro do tema da lição. Aleluia. Estou falando direcionado pelo Espírito de Deus nessa tarde. A igreja precisa voltar a buscar mansidão da parte de Deus. A igreja precisa voltar a buscar uma humildade espiritual. Aleluia, na presença de Deus. A igreja precisa voltar a ter temperança no mundo espiritual, equilíbrio no mundo espiritual, para que assim ela possa vencer as astutas ciladas do diabo. Caso contrário é Torre de Babel. Caso contrário, uma igreja é Torre de Babel. Ela não vai andar, não vai funcionar. Claro que o exemplo que eu estou usando da Torre de Babel é a própria confusão. Quem permitiu foi Deus, porque Deus mandou o povo se dividir, povoar a terra, e eles desobedeceram. Então o Senhor mesmo que os dividiu, através das línguas, da confusão das línguas. Mas aqui Deus quer unir. O Espírito Santo quer unir. E a função e o propósito do Espírito de Deus é unir a igreja, unir o povo de Deus. E nós vemos em Atos dos Apóstolos que a igreja tinha tudo em comum. Eles participavam do pão junto, eles oravam junto. Se alguém tinha falta de alguma coisa, ia lá e repartia com o outro. Eles não tinham falta de nada. E eles caíam na graça das pessoas. As pessoas olhavam e diziam assim: essa gente aí, eles são diferentes. Tem que ter Deus na vida dessa gente, porque eles são diferentes e eu quero ser igual a eles. Isso que a igreja não tem mais. Eu não posso ser hipócrita e dizer que a igreja tem, porque a igreja não tem. Nós precisamos recuperar. Precisamos restaurar isso. A igreja precisa de um arrependimento urgente. Aleluia! É profunda essa lição, meus irmãos. Veja, se nós ficássemos sem estudar essa lição, como é que nós seríamos edificados? Então, que você possa ser extremamente edificado nesse dia de hoje por essa lição, por essa palavra. Eu sinto muita graça de Deus aqui nesse dia de hoje. Vamos dar, assim, prosseguimento em nome de Jesus. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Veja, não é o homem que tenta frear ou deter o avanço da igreja, é o diabo. Só que o instrumento que o diabo usa são os homens. Não há outro instrumento. São as pessoas. Se as pessoas não der lugar para o diabo entrar, para o diabo agir, ele não vai entrar. Se não houver alguém que empreste a boca, que alguém que empreste um coração que está amargurado, o diabo não vai entrar. Então, as pessoas com essa síndrome de Satanás, eles acabam emprestando sua vida. Pensa que serve a Deus, tem nome de que vive, mas estão mortos já há muito tempo. Porque estão vivendo nas obras da carne, e as obras da carne vão levar à morte espiritual. E logo em seguida, a morte física também. Número 3. As armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual, providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, 14 a 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. A.
Verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo. B. Couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. C. A preparação do evangelho da paz, o evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus o venceu. Mateus 4, do 1 ao 10. D. O escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. E. Capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. F. Espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. 1 Timóteo 2 e 4. Essas armas espirituais nos mostram que, na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. Não lute com a tua própria força, irmão. Não lute com a tua própria força, irmão. Você não vai conseguir vencer. Não faça isso. Você vai caminhar até um trajeto da caminhada e você vai desistir. Você vai parar, você vai desanimar. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do céu. O que é a força do homem contra a força do diabo? O homem não tem força contra as forças de Satanás. Forças naturais ele não consegue. Ele não consegue vencer o diabo. É a mesma coisa que um alcoólatra chegar no bar e sentar e dizer assim: eu não vou beber cachaça. Ele não vai conseguir vencer. É capaz dele aguentar 5 minutos, 10 minutos, meia hora, e a mãozinha tremer, até chegar uma hora que ele não vença mais, ele não aguenta mais, ele vai ter que beber. É esse o exemplo que eu estou dando aos irmãos. Uma pessoa não tem como conseguir vencer a Satanás na sua própria força, na força do seu braço. Tem que ser pela palavra de Deus, tem que ser pelo poder da palavra de Deus. Ô glória! A palavra de Deus vai te garantir vitória sobre Satanás. E Tiago diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistam a ele e ele vai fugir de vocês. Aleluia! Glória a Deus. Que lições lindas, meus irmãos. Que lições maravilhosas que nós temos encontrado aqui. A sinopse de número 1. Cientes de que a luta do crente não é contra a carne ou sangue, é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade. Tópico de número 2. A maravilhosa proteção de Deus. A proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança, e por isso Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará proteção. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Conte com a proteção divina. Porque ao tempo que Deus te protege, Ele te consola, Ele te conforta na hora da provação. Deus é o alento da nossa alma. Deus é aquele que supre a necessidade da carência da alma do homem. Ele é o remédio para sanar o efeito do pecado na nossa alma. Ele é o remédio para os nossos dilemas. Ainda que você conheça a palavra, quem sabe não tem meditado. Mas o Senhor vai dizer na sua palavra, quando Deus fala a Josué, aleluia, antes medita na palavra dia e noite. Medita nela, e então prudentemente te conduzirás. Medita, pensa sobre a palavra. Reflete sobre a palavra, irmão. Reflete sobre a palavra, irmã. Ainda há tempo. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto uma graça de Deus muito boa. Ainda que seja um tema que nós estamos ministrando aqui através de um vídeo, mas a graça